Então, boa noite, bem-vindos à Estação Rádio Botafogo, é na Casa do Cinema Brasileiro. Uma honra dizer que todo dia tem cinema brasileiro aqui não tem programa de tela de cinema brasileiro, pelo contrário, aqui quem passa mais é o cinema brasileiro. E essa mostra, acho que de uma certa forma, uma celebração, uma força, né, uma resistência do cinema brasileiro. Uma produtora que dura 60 anos fazendo filmes, continua fazendo, acho que é o retrato do cinema brasileiro, do que a gente é resistente, lutando pela arte, e esse cinema também é um pouco isso. Então, essa sessão é muito especial, tem pessoas muito legais aqui presentes, não só para falar do filme, mas como público aqui também, vários cineastas, vários amigos estão sempre aqui presentes. Helena, Souber, Emília, Neville, já são quase tem nome na cadeira aqui, já de tanto que vem prestigiar os eventos aqui. Queria agradecer muito e dizer que essa sessão a gente vai inverter, a gente vai começar pelo debate, vai começar pelo bate-papo e depois a gente passa o filme. Então eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso grande mestre, Cacá Diegues. Queria chamar também aqui, representando a família Barreto, a grande Júlia Barreto. Bruno, eu chamei o Bruno aqui para... Bem, Bruno, você não estava quando eu te chamei, acho que você estava lá fora. Bruno Barreto, ontem passou lindíssimo, Dona Fonte dos Maridos, o debate foi também incrível. Apresentando aqui, produtor do filme também, Júlia. Eu vou ler um textinho dos meus avós, que eles não estão presentes porque estão com Covid, e mandaram um textinho que eu vou ler agora para vocês, um minutinho. Meus avós são Lucílios Carlos Barreto, né, da qual essa mostra... Eu sou a Júlia Barreto, filha do Fábio Barreto, que já não está mais com a gente, mas tem alguns filmes dele aqui. Espero que vocês vejam, são filmes lindos que eu particularmente sou muito fã. Boa noite a todos e a todas. Sinto imensamente não poder estar presente. Luiz Carlos e eu testamos Covid positivo. Queremos cumprimentar e agradecer ao Grupo Estação Botafogo Net por essa homenagem à nossa empresa LC Barreto, filmando 60 anos no Brasil. Bye Bye Brasil é um dos filmes mais queridos entre os mais de 150 títulos produzidos por nós. Encontrando em Cacá Diegues um grande companheiro e parceiro, tenho um agradecimento especial a ser feito à minha amiga Beth Faria, também ausente em virtude do Covid. Bom divertimento a todos. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Diego Alexandre, eu estou aqui hoje para mediar o debate. Eu estou muito feliz por estar fazendo parte das celebrações pelos 60 anos da LC Barreto. Eu acho que não tem um brasileiro que não tenha se emocionado e não tenha um carinho por algum filme produzido, né? Por essa que é a maior produtora, né, do Brasil, a produtora mais histórica do Brasil. Incluindo filmes, né, do Cacá, do Fábio, do Bruno. Acho que o acervo, né, de filmes da LC Barreto assim, tem um valor inestimável. Todo mundo já se emocionou assistindo uma obra produzida, né, pela Lucy e pelo Luiz Carlos. Eu estou muito feliz também por estar aqui. É o primeiro debate que eu estou mediando na vida, porque é de um filme que é muito especial para mim, é um dos meus filmes preferidos da vida, o Bye Bye Brasil. Ano passado a gente teve uma sessão em 35 aqui na Estação, que foi assim, histórica. Acho que foi a sessão mais emocionante que eu já estive na vida. Assim, foi muito bonito e é muito bom poder rever o filme, né, em 35, em película, aqui nessa sala maravilhosa. Quero agradecer ao Cavi, ao Estação, né, a toda a equipe de Estação, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje conversando com essa galera aqui, que eu sou muito, muito fã. Então, o filme, né, Bye Bye Brasil, ele lançado em 80, ele disputou a Palma de Ouro em 1980
E, enfim, se tornou, ele já nasceu clássico, né? A gente pode dizer que o Baba Brasil é um dos filmes assim, fundamentais do cinema brasileiro, é um filme importantíssimo, ele já nasceu clássico mesmo. Ele disputou a Palma de Ouro, né, no ano em que o Kagemusha do Kurosawa venceu a Palma de Ouro, né, e dividiu com o Bob Fosse pelo All the Jazz. Então, assim, né, era um ano que só tinha filme bom lá em Cannes concorrendo. Foi o ano que a Tezuka Yamazaki também estava lá representando o Brasil com o Gaijin, Caminhos da Liberdade. E o Baba Brasil, ele, na época da estreia do filme, o Kaká, ele publicou um texto no Jornal do Brasil, que eu tirei um trechinho aqui, eu queria começar lendo esse trecho para fazer a primeira pergunta para o Kaká. Foi publicado 2 semanas antes da estreia comercial do filme, em 3 de fevereiro de 1980. Bye Bye Brasil é o meu sonho sobre isso que se convencionou chamar de realidade brasileira, ou seja, mais uma modesta versão pessoal, uma das muitas versões possíveis sobre alguns aspectos do que ocorre com o mundo e as pessoas mais próximas de mim. Só que agora a mágica do cinema, o mistério da sua luz, captura um país em transe, onde convivem no mesmo espaço-tempo o moderno e o arcaico, a riqueza e a pobreza, a selva e a poluição, a comédia e a tragédia, numa situação limite que pode estar anunciando a civilização do século XXI. E aí, Kaká, é o seguinte, você dedica o filme ao povo brasileiro do século XXI. 43 anos depois, como que é apresentar esse filme para a geração que nasceu no século XXI ou no final do século XX, que não viveu o lançamento original desse filme? Eu não sei exatamente como responder a sua pergunta, porque, na verdade, quando eu dediquei esse filme ao povo do século XXI, eu estava dedicando às pessoas que iam ver esse filme no século XXI, que são vocês. Né? Talvez não era só o que nasceu no século XXI, as pessoas estão vendo no século XXI. Tem uma coisa muito bacana, que é o seguinte, quando eu lancei esse filme foi um dos meus filmes que mais penetrou no mercado internacional, passou em muitos lugares. E havia uma coisa que me interessava muito, foi muito bacana, foi que o filme, para os críticos europeus, para as pessoas que escreveram sobre cinema na Europa, esse era um filme sobre o fim da civilização. Enquanto que nos Estados Unidos e na América Latina, no modo geral, o filme era um filme sobre o início da civilização. E é exatamente esse o espírito do filme, né? Que é um filme que começa e acaba com alguma coisa. Então esse foi a melhor resposta que eu tive sobre o filme foi essa, né? Que era um filme sobre que acaba a civilização, que foi a coisa da Europa, a tristeza, né? E a outra que está começando a civilização, que é a coisa dos Estados Unidos e da América Latina. Isso eu acho que é o que corresponde ao que nós podemos ver também no filme hoje. Eu acho, vamos ver, também não sei. Então, gente, na biografia do Kaká, Vida de Cinema, ele fala bastante, né, sobre a ideia do Bye Bye Brasil, como surgiu e como que foi desenvolvida, as filmagens, né, enfim. E ele conta que quando surgiu a ideia do Bye Bye Brasil, ele colocou no papel em 1,5 página a ideia do filme. Ele fala que não considerava nenhum argumento, né? E na época, assim, as pessoas que ele apresentava, no primeiro momento, não se entusiasmaram com a ideia. E a primeira pessoa que se entusiasmou e que deu força para ele foi o Bruno, né, Bruno? E o Bruno que ficou lá, né, cutucando a Lucy e a avó dele, né, a dona Lucila, para investirem no projeto e apostarem no projeto. Eu queria que o Bruno falasse um pouquinho sobre isso, enfim, o que te chamou tanta atenção desse argumento aí para... Olha, eu e o Kaká, a gente tinha acabado de se separar. Ele da Nara e eu da Suzy. Acho que as nossas filhas estão até aqui, a da Suzy e a da Nara. E a gente estava fazendo uma viagem à Europa. Era um negócio de cinema brasileiro, uma retrospectiva sobre brasileiro e tal, e foi o Kaká. E a gente estava junto e tal, e ficava até em Roma, ficamos no mesmo quarto e tal, e a gente estava voltando de Roma para Paris.
e perdemos o avião. Perdemos o avião. Chegamos lá e tal, o tráfego muito louco, perdemos o avião. Aí eu fui lá descobrir se tinha um voo, enfim, porque o próximo voo era muito mais tarde, tal, Alitalia, Air France, tal. Aí eu descobri um voo que saía de Atenas, parava em Roma, Paris e depois ia para os Estados Unidos, que era da TWA, era uma companhia que não existe mais, americana, TWA. Aí eu consegui pegar esse voo, eu e o Kaká. Aí a gente esperando o avião, estava esperando o voo, tinha 1 hora e tal. Ele deu eram 2 páginas, não me lembro, tal, esse argumento que eu leio. Tá, lê aí, Bruno, eu estou pensando em fazer esse filme e tal aqui. Aí se chamava Todos Cantam a Nossa Terra. Aí eu disse, pô, Kaká, o título parece uma música do Geraldo Vandré, pô. Tal. Aí ele riu e tal, não sei o quê. E disse, bom, mas lê aí e tal. Aí eu li e tal, pô, gostei, todos, poxa, mas Kaká, tinha que chamar. Não, Todos Cantam Nessa Terra não dá, tinha que chamar, sei lá, Adeus Brasil. Mas Adeus Brasil também é muito, né, sensacionalista, Adeus Brasil. Na época, nos anos 70, tinha tido um documentário que fez muito sucesso, feito, muito sensacionalista, feito por 2 italianos, que era Jacopetti e Prosperi, que chamava Mondocani. Aí eu disse, Adeus Brasil é muito isso e tal. Aí a gente pegou avião e tal, não sei o quê, viagem curta, Roma, Paris e tal. E ele foi conversando, e quando a gente desceu, estava descendo, saindo do avião, em Orly, aeroporto de Orly, a aeromoça veio e falou pra gente, uma moça assim, muito simpática, meio assim, como se diz em inglês, flirtatious. Ela só estava sendo simpática e tal, bem americana. E ela disse assim, bye bye. Aí o Kaká olhou para mim e tal, e disse assim, bye bye Brasil. E assim nasceu o título do filme, graças a essa aeromoça da TWA. É isso. Aí eu cheguei, a gente chegou de volta no Brasil, eu dei para a mamãe. Eu sempre tive, né, dos filmes todos que eu fiz, meu pai foi o produtor do Dona Flor, os outros filmes todos, porque lá na LC Barreto tem os filmes da Lucia e os filmes do Luiz Carlos. É claro que um participa do outro e tal, né? Tanto que em Cannes e tal, quem estava lá com o Kaká era a mamãe, né? A mamãe é que é a produtora, o papai é lá o chefe do estúdio e tal, não sei o quê, mas... Então, aí eu falei, a mamãe adorou o projeto. Aí o Kaká conta, mas eu também não... Eu fiz isso por amizade ao Kaká. Eu não sou da LC Barreto, eu sou da família, mas não sou sócio da empresa. Então eu só dei para a mamãe porque achei que a mamãe ia gostar e a coisa toda foi. Ele não é da LC Barreto, mas há muito tempo que eu não faço um filme sem conversar com ele. Né? É uma pessoa que eu gosto muito de conversar, porque, embora a gente faça filmes muito diferentes um do outro, nós temos uma visão do cinema que é muito parecida. Então a gente conversa muito sobre cinema. E eu nunca fiz um filme sem conversar com ele antes, ou pelo menos nesses últimos filmes. E você, né, Kaká, você fez o roteiro, roteirizou, junto com o Leopoldo Serran, o meu segundo filme, que é o Ela Sobe. Que eu devo, o filme foi o que foi muito por causa do Kaká. O Kaká, aquele filme, o Kaká foi o meu mentor para aquele filme, que foi um grande sucesso. Então. Bom, mas a verdade é que o Bruno tem razão, quem produziu o filme foi o Luci. O Gustavo nem gostava, nem acreditou muito no projeto, não. O Gustavo ficou meio em dúvida, porque eram 2 páginas. Realmente, nenhum produtor do mundo faz um filme com 2 páginas. Né? Ela quer saber pelo menos um pouquinho mais. E eu não dei a ele mais do que isso. Então ele não gostou muito do projeto, não. Quem produziu mesmo foi a Luci e a dona Lucila, né? A mãe dela foi uma pessoa inteiramente ligada, ela já faleceu há algum tempo, mas ela é uma pessoa muito ligada ao cinema e gostou muito do projeto. Porque o projeto tinha uma coisa muito interessante, que era o seguinte: eu conhecia muito o Brasil, eu já visitei, então eu já tinha visitado o Brasil, quase todos, né? Faltavam chegar a 3 ou 4 estados que eu não tinha visitado, mas eu conhecia quase todos os estados.
Então, o que eu fiz foi simplesmente situar nesse projeto que o Bruno leu, que eu escrevi para a Lucy, situar onde se passava a cena, mas eu não dizia nem quem eram os atores direito, quem eram os personagens direito, porque eu não tinha nem personagem, não tinha uma dramaturgia naquele roteiro. Não era um roteiro importante, tinha apenas uma indicação dos lugares que eu ia filmar. Em cada lugar desse a gente chegava e inventava uma coisa que ia fazer lá. E resultou nesse filme. É claro que tinha digamos assim, uma mecânica da compreensão do que era aquele filme, o que nós queríamos com aquele filme. Mas, na verdade, o que acontecia foi tudo inventado no lugar, naquele lugar ali, a gente chegava e inventava o que ia filmar. E eu disse, até nisso a Lucy foi muito importante, porque a Lucy gritou que eu fizesse uma besteira e filmasse, eu, por exemplo, eu queria fazer uma sequência com uns pescadores lá no litoral alagoano, e ela me convenceu que eu não precisava daquilo, realmente não precisava. Quando acabou o filme, ela tinha toda a razão, não precisava mesmo. Então isso aí foi bacana, porque a gente conversava mais sobre os lugares onde ia filmar do que sobre propriamente a dramaturgia do filme. Pô, muito bom ouvir essas histórias, né? E enfim, um roteiro que foi acontecendo à medida que a caravana do filme ia, né, entrando no Brasil. É muito legal saber disso. A Zaira está aqui, né, Zaira? Vamos lá. Você é prima do Kaká, para quem não sabe, né, a Zaira é prima do Kaká. Estreou no cinema, no filme do Kaká, né, O Chuva de Verão, com participação. E no Beba Brasil você faz a Das Dor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse personagem, sobre como foi a construção desse personagem, né? Você ainda estava começando no cinema, e falar um pouquinho da repercussão, como que você viveu a repercussão desse filme, né, lá no Festival de Cannes, por exemplo, como que foi a experiência lá? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Boa noite a todos e todas. Falar do Beba Brasil é sempre muito emocionante para mim, porque foi uma fase maravilhosa da minha vida e abriu assim muitas portas, né? Primeiro que essa experiência de filmar no interior do Brasil, um Brasil que eu não conhecia mesmo, eu criada em Ipanema, né? Não conhecia esse Brasil. Quando eu li o roteiro, eu fiz teste para o filme, sempre faço questão de falar isso. Passei no teste, fiquei super feliz. E quando eu li o roteiro, eu achei que o Kaká estava doido mesmo. Porque aonde que a gente encontra índio, meu Deus do céu? No roteiro ele escrevia, encontra uma tribo. Caramba, como é que vai ser isso, né? Andei de avião pela primeira vez, fomos direto lá para Belém. E foi uma experiência maravilhosa. E depois no Festival de Cannes, nossa, não tenho palavras. Aquele hotel maravilhoso, aquele palé de festival, Marcelo Mastroianni, Fellini, meu Deus do céu, essas pessoas todas nos cumprimentando e parabenizando pelo trabalho. Eu só tenho a agradecer. Agradeço demais ao Kaká, a Hélice Barreto, que pôde proporcionar esse trabalho lindo, maravilhoso. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Mais uma pergunta, né? O Kaká, falar um pouquinho, né, do saudoso José Wilker, né? Você fez uma parceria enorme com ele, né? Chegou a trabalhar com você em vários filmes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi, né, assim, a construção do Lorde Cigano, se você pensou nele de cara, como que foi isso, enfim, a escolha do Wilker para esse papel, um dos primeiros filmes, né, que ele trabalhou com você. Olha, assim como eu escolhi os lugares que eu ia filmar e não sabia o que eu ia filmar lá, eu também coloquei atores sem saber direito o que eu ia fazer com ele. Agora, o Wilker é uma pessoa que foi importantíssima na minha vida, né? Não só pela colaboração dele nos meus filmes, ele está em quase todos os filmes que eu fiz, pelo menos enquanto ele estava vivo, né? Claro. Mas ele também deu muito palpite, por exemplo, para o Brasil, ele foi fundamental, porque
ele deu muitas ideias para o Brasil, sobretudo no que ele quiser respeitar o personagem dele. Ele não tinha nada do personagem dele. O personagem dele é a descrição de uma pessoa que é o que ele é. Ele aparece lá, o cigano, né? O cara que fazia aquelas mágicas, aquelas coisas, aquela maluquice toda. E que ele inventou muita coisa ali. Aquele diálogo que ele tem no início do filme, que ele fala do. Logo no início do filme que ele começa a falar, eu sou o cigano, aquilo ali, metade daquilo não é tudo, porque também eu dei a ele a pista, mas metade daquilo era a invenção dele, ele que inventou ali, que botou lá. Então ele tinha muito nisso, e nos outros filmes que eu fui com ele tem sempre isso também. O Wilker foi um grande amigo, um grande colaborador meu de todos os filmes que eu fui com ele. Você diria que o Wilker está para você como o De Niro está para o Scorsese? Eu não sei como é que o De Niro se comporta com o Scorsese, não sei. Eu não sei, o Wilker tinha muita personalidade dele, né? O Wilker não era uma pessoa que se submetia a tudo que eu dizia, não. Ele tinha uma personalidade, ele às vezes não estava de acordo, dizia que não estava, ia estar numa discussão comigo, etc. Ele sempre fazia o que eu pedia, né? Então eu não sei como é que é essa coisa. Mas e quando você produziu o filme dele? Porque você produziu o primeiro filme que ele dirigiu. O único filme que ele dirigiu. Pois é. Ele te ouvia mais como produtor do que como diretor? Eu ouvia, mas ele também não ouvia muito não, porque ele é uma pessoa muito difícil de você aprisionar numa opinião, numa coisa, é muito difícil. Quando eu fui produtor do filme dele, eu também não fiz questão de dizer como é que tinha que ser feito. Na verdade, quem ia ser a produtora do filme dele era a Renata, minha mulher, que é a produtora, né? Mas naquela época morreu o pai da Renata, então ela não tinha condição de ser produtora de nada. Então eu assumi a produção do filme e comecei a ajudar o Wilker a fazer o filme. Na verdade, eu não dei muita opinião, eu nem conhecia direito o roteiro, para dizer a verdade, né? Que era uma coisa muito ligada a ele, Renata e as pessoas que tinham colaborado com o roteiro. Então eu não posso dizer isso. Agora, o Wilker era uma pessoa muito inteligente, ele entendia muito de cinema, sabe? Ele sabia muito de cinema, ele tinha muita coisa. Ele viu tudo, o Wilker viu tudo. O Wilker tinha uma coleção de DVDs e essa coisa toda. Ele viu tudo, ele dizia sempre, está sendo assim, como está o filme, né? Eu digo, não sei. Ele sabia muito mais que eu esse filme, né? O Wilker era uma grande figura, eu tenho muita saudade dele. Eu tenho uma pergunta. Ai, a gente tem mais perguntas do que vocês. Cacá, a gente recebeu um material incrível do Wilker agora. Incrível. E falando sobre o Lorde Cigano. E aí, é uma perguntinha capciosa. E aí ele fala muito sobre a construção do Lorde Cigano. Material lindo. E aí ele deixava transparecer, ele dividia com você, é uma pergunta, eu tenho muita curiosidade sobre a construção dos atores e dos personagens, ele dividia com você as angústias, as dúvidas, todo o processo dele de construção do Lorde Cigano, ele dividia com você as vontades, os desejos, isso que você falou que era dele, da apresentação, porque é muito bonito esse processo de construção, né, Cacá? E trabalhando com você, eu vi que você dá muita liberdade mesmo, é muito bonito isso. Você deixa as coisas acontecerem, fluírem. E ele dividia com você toda essa... Eu nunca imaginei essa insegurança dele, essas dúvidas e todas essas questões que ele criava. A gente está com o diário dele, com o Super 8 dele falando, diário falado. Ele dividia isso tudo com você? Eu não sei se ele dividia, mas ele me dizia as coisas. Eu discutia muito com ele, ele brigava o tempo todo. Né? Era uma briga que não acabava nunca. Mas ele era uma pessoa formidável, porque ele nunca fez uma coisa que não fosse
totalmente considerada por mim como boa, né? Quer dizer, ele só fazia aquilo que eu concordava, ou seja, ele nunca fez uma coisa que eu não concordasse. Isso ele nunca fez, nunca tentou fazer. Agora, eu também, evidentemente, eu ouvia tudo que ele dizia e muitas vezes eu concordava com o que ele dizia, portanto, deixava de fazer o que eu estava pensando e fazia o que ele estava dizendo. Né? Isso acontecia muito mesmo. Aproveitar então, já que a gente está falando do elenco, né? Só para não deixar de falar também da Beth Faria nesse filme, que também é um personagem espetacular, né? A Salomé. A Beth, ela tem, né, uma galeria de personagens, de mulheres muito fortes, né, na carreira dela. Acho que ela nunca fez a mocinha chorona na vida, assim. Ela sempre é a mulher, né, empoderada, quando na época que nem se falava ainda sobre empoderamento feminino, ela já estava fazendo esses personagens, né. Tem a Lenisa do Estrela Sobe, né, a Rita Baiano do Cortiço, essa própria Salomé, a Fausta do Romance da Empregada, enfim, uma galeria na televisão também, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Beth no Bye Bye, assim, ela também contribuía muito, ela queria, você deixava ela livre para criar a Salomé dela e aí ela criava coisas igual via que fazia, como que era trabalhar com a Beth? Olha, eu devo dizer que com a Beth era diferente, porque com a Beth era muito difícil deixar ela fazer o que ela quiser. Eu chamei a Beth por causa do filme do Bruno, A Estrela Sobe, e aquele outro filme que ela fez com o Romance da Empregada, que ela também é muito bom. E eu chamei ela por causa disso. Eu queria fazer da Beth o contrário do que ela era. Agora, nem sempre ela entendia isso, então a gente discutiu muito, né? A gente discutia muito. Mas a Beth também é uma ótima profissional, ela aceitava tudo que eu dizia, quer dizer, ela aceitava. Depois de uma certa discussão, ela aceitava tudo que eu dizia. Mas ela discutia muito, era muito mais do que ouviu, ela reagia muito mais. Ela, na verdade, ela não queria fazer o personagem como ela fez, aquele personagem meio fechado, que se manifesta pouco. Ela não queria fazer aquilo daquele jeito, ela preferia fazer de outra maneira, de uma maneira mais na cara dela, das coisas que ela estava acostumada a fazer. Mas ela fez tudo direitinho como estava dizendo, quer dizer, ela nunca reagiu ao que eu dizia, nunca reagiu, ela sempre foi muito disciplinada nesse sentido. E no meio desse elenco estava estreando o Fábio Júnior, né? O primeiro filme dele. O Fábio Júnior é um caso muito engraçado, porque o Fábio Júnior nunca tinha sido ator, né? Eu vi ele na televisão fazendo aquele personagem do... Como é que chamava aquela série que ele fazia? Ciranda Cirandinha. Hein? Ciranda Cirandinha. Ciranda Cirandinha, exatamente. Ele fazia aquele violonista, né? O guitarrista que tocava. Eu chamei ele por causa disso. E ele foi muito engraçado, ele divertiu muita gente nessa época. O elenco todo era muito gostoso, né? A gente fez uma amizade muito legal. A Beth, então, nossa, apaixonada pela Beth. E o Fábio, ele ficava tocando o dia todo, né? Aí a gente saía, tinha uma van que levava a gente para ir comer no centro da cidadezinha, que a gente estava. E aí a gente chegava e falava, cadê o Fábio? O Fábio tinha ficado lá, tocando. Esse menino vai ficar cada vez mais magro, gente. Vambora. Muito músico ele, né, Cacá? A gente também foi muito bom, né? Ele foi muito, quer dizer, ele colaborou muito com o papel dele, com o filme também. Ele é uma excelente pessoa para trabalhar com ele, sabe? É a pena que ele deixou de ser ator, né? Bom, gente, é isso. Se deixar, a gente vai ficar falando até... Obrigada, gente. Obrigado por vocês.